Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É tão bom estar de volta ao Brasil, estar na minha casa, num dia com muita chuva aqui em São José dos Campos, mas é tão gostoso estar aqui no meu lar. Não tem lugar melhor do que a gente estar no nosso próprio lar. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você está vivendo a alegria plena que vem somente da voz, das palavras de Cristo que habita em você, que morreu por você. A gente vai ler agora a leitura dessa leitura de Oswald Chambers, que ele escreveu mais de 100 anos atrás, e é uma pessoa que pode nos influenciar a ficar mais focado em Cristo. Essa é a devocional para dia 2 de fevereiro, se você está seguindo no livro, Tudo para Ele. Mas hoje é o dia 1º de junho de 2022. E o título da devocional é A Força Irresistível do Chamado. Agora, um esclarecimento. Ele escreveu ou falou essas palavras para um grupo de alunos se preparando para serem pastores e missionários. Então, ele está falando para esse povo para ter certeza que é Deus que está chamando, porque uma vez que Deus chama, Deus não muda de ideia. Entendeu? Então, vamos ler com cuidado. Todo cristão é chamado a viver Jesus e dar fruto. Mas tem pessoas que Deus escolhe para realmente ir para os cantos, os confins do mundo, tá bom? A força irresistível do chamado. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Essa é a voz do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Cuidado ao recusar-se a dar ouvidos ao chamado de Deus. Todos os salvos são igualmente chamados para testemunhar do fato de sua salvação. O que, entretanto, não é o mesmo que ser chamado para pregar, mas apenas uma ilustração que pode ser usada como exemplo numa pregação. Nesse versículo, Paulo referia-se às dores produzidas em seu corpo pela força irresistível da convocação para pregar o evangelho. Jamais tente aplicar o que Paulo disse em relação ao apelo para pregar aquelas almas que estão sendo chamadas por Deus para a salvação. Não há coisa mais fácil do que ser salvo. E isso por se tratar de uma obra exclusivamente e soberana de Deus. Olhai para mim e sede salvos. Não é complicado ser salvo. Olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. O nosso Senhor não requer as mesmas condições para o discipulado que ele exige para a salvação. Estamos constrangidos à salvação por intermédio da cruz de Cristo. O que nos convence para a gente ser salvo é a cruz. Mas o discipulado, isso é muito importante, o discipulado é opcional se alguém, Lucas 14, 26. As palavras de Paulo têm a ver com a nossa transformação em servos de Jesus Cristo. E nesse sentido, nossa permissão jamais é solicitada quanto ao que faremos nem para onde iremos. Deus nos trata como pão partido e o vinho derramado para o seu agrado. Ser separado para o evangelho significa ser capacitado para ouvir o chamado de Deus. Romanos 1, 1. Uma vez que alguém começa a ouvir esse chamado, produz-se um sofrimento digno do nome de Cristo. De repente, toda a ambição, todos os desejos humanos e cada perspectiva são completamente apagadas e extintas. Permanece apenas separado para o Evangelho.
Ai da alma que tenta ir a qualquer outra direção, uma vez tendo recebido esse chamado. O Instituto Bíblico, que ele liderava naquele tempo, o Instituto Bíblico existe para que cada um de vocês possa saber com mais segurança se, de fato, Deus tem aqui um homem ou uma mulher que verdadeiramente tem amor pela proclamação do seu evangelho e se consegue perceber as sinalizações de Deus nesse propósito. Cuidado com os demais apelos que tentarão competir com o chamado que Deus lhe deu. Cada um de nós estamos chamados para permanecer em Cristo e dar fruto, mais fruto e muito fruto. Isso não é um chamado que nós podemos ignorar. Todos nós estamos chamados para glorificar a Deus, revelar neste mundo onde a gente vive, nas circunstâncias onde a gente está vivendo, que Jesus é o caminho, a verdade e vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Então uma pessoa pode viver sua vida inteira numa cidade, num lugar só, e glorificar a Deus. Mas Deus também chama certas pessoas, como Ele chamou o apóstolo Paulo, depois da sua conversão. Você se lembra que Deus tinha que quase matar ele para ganhar a atenção dele, e depois ele foi levado a compreender que ele ia pagar um preço muito, muito alto como discípulo de Jesus para pregar o evangelho entre os gentios. Agora, é claro que os outros crentes do tempo do apóstolo Paulo não sentiram esse chamado de ser a voz no meio dos gentios como Paulo sentiu. E Paulo sabia que ele não tinha outro jeito senão cumprir. Mas o chamado de cada um de nós para o discipulado é uma coisa voluntária. Isso é uma grande diferença entre o momento da salvação e o discipulado. Na salvação, a cruz nos convence. O sofrimento de Cristo nos convence. E o Espírito Santo usa a obra perfeita de Jesus para nos convencer. E a gente se entrega, a gente acredita, a gente nasce de novo. Mas o discipulado é uma ação que Deus quer na vida da gente, mas Ele não força, Ele convida. Por isso, em João 15, Ele repete várias vezes, se permanecer em mim. Se você permanecer em mim. Se você ouvir as minhas palavras e obedecer as minhas palavras, essa palavra se significa que meu relacionamento no discipulado é eu compreendendo que eu tenho uma oportunidade, o convite de Deus de unir-me com aquilo que Deus está pensando e sentindo e desejando e dizer para Ele todo dia, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. A gente fala isso voluntariamente dizendo, estou dentro. Eu quero amar hoje. Mas no meio de todos esse discipulado, de vez em quando Deus olha para uma certa pessoa e diz, eu quero você nesse lugar. E não é opcional, eu quero você neste lugar, neste país, nessa situação. E se uma pessoa ouvir esse tipo de chamado, então ela tem que se entregar e não mais questionar. Porque agora eu recebi a voz de Deus dizendo ir e eu irei. Eu me lembro de ter lido um livro porque foi escrito em 1850, alguma coisa assim, que disse que os missionários daquela época, 1800, 1860, foram preparados para ir para o campo missionário para morrer.
O treinamento deles não foi ir e voltar, como no meu caso. Eu posso pegar um voo hoje e em 8 horas estou nos Estados Unidos. Em 10 horas eu posso estar em Portugal. Entendeu? Hoje a coisa é bem diferente, mas naquele tempo, 1850, o missionário entrava no barco e nem esperava voltar. Mas o chamado hoje é igual. Todo cristão é chamado para permanecer em Cristo e dar fruto. Todo cristão, todo discípulo é chamado para andar na luz. Todo discípulo é chamado para dar fruto e viver no Espírito e viver o fruto do Espírito. Isso é igual para todo cristão. Mas de vez em quando, Deus precisa de uma voz, Ele cultiva essa voz, Ele envia o casal, o indivíduo, a pessoa, e aquela pessoa sente constrangida. Quer dizer, saiu da ideia de voluntariamente. Essa pessoa disse, não, eu estou entendendo que Ele me falou e isso está queimando dentro de mim. Agora, temos que tomar muito cuidado. Não pensar que Deus nos chamou quando Ele não chamou. Uma dica. Fique satisfeito onde você está. E ame onde você está. E não procure ser um herói. Seja um servo. E se Deus tem alguma coisa super importante para você, não significa que você é mais importante. É porque Ele criou você para esse momento, naquele lugar. 99% dos crentes vão viver na mesma cidade ou mesmo país a vida inteira. E glória a Deus por isso, porque só assim a gente pode ser sal e luz. Mas de vez em quando, Oswald Chambers está dizendo, vem uma voz que diz para uma certa pessoa, pare de olhar para qualquer outra coisa, olha para mim e você vai ser usado neste lugar e eu vou preparar você e eu estarei com você até o fim. E nós temos que respeitar essas pessoas, não valorizar elas mais do que as outras pessoas, mas Deus toca na vida da pessoa, Deus convence a pessoa e a pessoa fica obediente e ela fica sabendo que privilégio foi sair para pregar o Evangelho. Eu acho isso muito lindo e eu espero que você viva Jesus onde você está. Mas se você ouvir essa voz de Deus, voluntariamente, entrega-se para o que Ele quer na sua vida. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Acho que dá para ver que eu estou muito mais tranquilo hoje, em vez de estar num hotel em Portugal. Eu gosto muito de Portugal e do povo lá, mas não tem nada melhor do que estar no meu lar com minha esposa e entre os meus amigos brasileiros e as outras pessoas que estão seguindo esse tempo devocional com Oswald Chambers. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e fique muito tranquilo, descansando em Cristo. Deus te abençoe.